Obviamente o Jack Chan tem vários filmes memoráveis e é difícil escolher só 3 obras na sua filmografia. Mas eu decidi vir aqui e tentar fazer uma lista dos 3 melhores filmes do Jack Chan, na minha opinião, e criar esse exercício, né, e falar um pouco sobre cada um deles e algumas curiosidades sobre esses filmes. Fazendo a lista eu decidi algumas coisas. Eu vou falar os filmes em ordem cronológica, e 2, eu vou tentar não colocar mais filmes da mesma franquia. Então, eu escolho um e ele vale por toda a franquia, beleza? Eu não vou repetir, porque já é sabido que o Jack Chan tem várias franquias, né? Como Police Story, Bateu Correio, Hora do Rush. Vou pegar só um filme e vai valer por toda a franquia, beleza? Então vamos lá. O primeiro, Detonando em Barcelona, de 1984. Esse filme traz muita nostalgia pra mim, porque eu tenho o DVD dele, aliás, eu ficava assistindo esse filme repetidamente. E tem uma coisa legal que foi a primeira vez que eu vi um filme de Jack Chan que não era dos Estados Unidos, né? No caso, esse filme é da Europa. E nos Estados Unidos é um pouco mais complicado, porque ele tem que se adequar aos padrões de Hollywood. Ele não tem tanta liberdade na hora de criar os seus filmes, as suas histórias, as suas cenas. Então ver esse filme pra mim foi uma explosão de cabeça, porque eu consegui ver um filme em que o Jack Chan tem praticamente total controle da obra. Antes de contar a história, vamos contextualizar. Esse filme se passa na Espanha, né? E o Jack já vinha de várias tentativas de adentrar o mercado europeu e elas tinham todas fracassado. Então ele fez O Protetor, ele fez umas participações em outros filmes, ele tinha fracassado em todas. E aí, de adentrar o mercado americano, e eu falo um pouco melhor sobre isso daqui a pouco nesse vídeo, ele parou para pensar e propôs para o estúdio, né? Já que a gente não está conseguindo entrar no mercado americano, por que a gente não faz que nem o Bruce Lee, que era desse mesmo estúdio que ele, e tenta entrar primeiro no mercado europeu e depois no mercado americano? Porque foi o que o Bruce Lee falou, né? Ou foi o que o Bruce Lee fez. Ele primeiro conquistou uma parte do mercado europeu e depois ele conquistou o mercado americano, né? Então, o filme que ele está se referindo, na verdade, é O Voo do Dragão, de 1972, onde tem a clássica luta do Bruce Lee e do Chuck Norris no Coliseu. Então, obviamente, o filme se passa na Itália. E o filme foi um sucesso, né? Além de aumentar o respaldo do astro Bruce Lee por ter filmado na Europa e conseguir acumular mais público, agora de outro mercado, isso trouxe mais visibilidade, mais projeção para ele. Então o Jack Chan decidiu seguir esse mesmo trajeto, né? Ele decidiu fazer um filme na Europa para depois tentar apostar no mercado americano, já que ele não estava conseguindo. E ele começou a usar vários pontos que tinham no Voo do Dragão, ele acabou trazendo para si. Então ele chamou um antagonista que era um lutador na vida real de muito respaldo, né? Porque assim como no Voo do Dragão teve Chuck Norris, no Detonando em Barcelona teve o Ben Urquidez, que também foi amigo do Bruce Lee na época. Enfim, ele trouxe alguns elementos repetidos, mas claro, ele usou todo o estilo característico dele, né? As lutas que parecem dança, a comédia clássica, estilo Jack Chan, e a participação dos seus 2 maiores colaboradores, o Sammo Hung, que também dirigiu o filme, e o Eng Biao, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu também vi esses 3 caras juntos, que fizeram inúmeros filmes. Então vamos lá, o filme retrata Thomas, interpretado por Jack Chan, e David, interpretado por Eng Biao, vendendo comida em um food truck tecnológico nas ruas de Barcelona. Mas numa noite, enquanto trabalhavam, uma batedora de carteira se esconde no food truck para escapar da polícia. E essa batedora é a Silva, a filha da namorada do pai de David, que está num hospício, né? E aí é assim que ele conhece a mãe da Silvia. Inclusive tem várias cenas meio aleatórias, meio sketches de comédia nesse hospício, que fica meio solto no filme, mas beleza, vai, dá certo. E mais tarde o Thomas e David descobrem que a Silvia é a herdeira de uma fortuna e que ela está sendo perseguida por seu tio, pois se a Silvia não se apresentar a tempo para reivindicar a herança, ela passará para o tio. E aí a Silvia então é raptada pelo tio, né, e tal, e aí o Thomas e o David se juntam a Mob, que é o Sammo Hung, um detetive particular, que foi contratado pelo mordomo do falecido pai de Silvia para localizar ela no intuito de salvá-la. Enfim, ela acaba sendo presa nesse castelo. E aí o filme traz várias referências a Voo do Dragão, como eu disse, mas ele também traz referências aos Três Mosqueteiros, a filme de espionagem e as clássicas tramas de novela mexicana, né? Que só pelo que eu falei já dá pra pegar um pouco ainda. E aí essa estratégia do Jack Chan acabou dando certo. O filme foi um sucesso em Hong Kong e ele acabou também sendo um sucesso no mercado europeu, que possibilitou o Jack Chan de fazer mais filmes lá. Então ele fez outros filmes na Europa, como Armadura de Deus, enfim, alguns outros aí que futuramente posso vir aqui falar. E ele acabou se tornando uma figura maior ainda, porque ele conseguiu fazer a mesma coisa que aconteceu com o Bruce Lee, aconteceu com ele, né? Ele
ficou com mais respaldo em Hong Kong por ter conseguido ter êxito lá fora e fazer filme lá fora. Acabam conquistando uma parte do público europeu, se tornando um pouco conhecido lá relativamente. Enfim, ele acumulou 2 públicos e se tornou maior ainda do que ele já era até então. 2. Esse é realmente o meu favorito de Jack Chan, que é Police Story, de 1985. Ele foi escrito pelo Jack Chan e pelo Edward Tang e foi dirigido pelo mesmíssimo Jack Chan. O filme virou a franquia queridinha do Jack Chan e acabou consagrando ele como um grande astro de ação em toda a Ásia. O filme foi simplesmente gigantesco por lá, ganhando inúmeras continuações, e a trilogia é simplesmente perfeita. Se eu pudesse, eu colocava ela aqui. O Police Story 1, 2 e 3... lançado entre 1985 a 1992, é simplesmente uma trinca de filmes incríveis. Esse filme foi muito importante na carreira do Jack Chan, porque foi uma prova a Hollywood de que ele sabia fazer filme de ação e eles não. Enfim, se você quiser saber mais detalhadamente sobre isso, eu vou deixar um link aqui no card, em que eu conto só sobre isso nesse vídeo. Mas enfim, ele tentou fazer um filme de ação, ficou extremamente frustrado com a experiência, voltou para Hong Kong e fez Police Story. Então, por causa disso, ele se entregou de corpo e alma a esse projeto. Por isso que ele assume funções como roteirista, diretor, coreógrafo, fez a trilha sonora e várias outras coisas mais, além de ser o astro principal, né? Apesar de ter comédia, esse filme é um pouco mais sério do que ele costumava fazer até então, sendo um pouco mais contido e tendo uma trama um pouco mais pesada. Jack Chan é um policial Kakui que consegue botar atrás das grades um grande traficante de drogas de Hong Kong, praticamente sozinho, após um tiroteio e uma impressionante perseguição dentro de uma favela, que é uma cena clássica do filme, né? O carro vem destruir a favela, enfim. Foi referenciada descaradamente no filme Bad Boys 2, eu acho que eu estava assistindo esses dias, e assim, é um copia e cola gigante. Então esse filme, enfim, influenciou diretores na América, como o Michael Bay, né, por exemplo, num grande filme de Hollywood que foi Bad Boys 2. E agora ele deve proteger a secretária desse traficante, a Selina, que vai testemunhar contra ele no tribunal, né? Só que ela tem outros planos, né? Ela engana Kakui, que ainda tem que limpar sua barra com a ciumenta namorada, e aí vai gerando vários conflitos meio humorados, enfim. E ela acaba fugindo e assim garante a liberdade do criminoso, né? Que faz de tudo para se vingar do Kakui, incriminando pela morte de um colega policial. E a única alternativa que resta para o Kakui é capturar o bandido de novo, nem que para isso ele tenha que enfrentar toda a sua gangue sozinha. E isso aí gera cenas de lutas incríveis, incríveis mesmo, assim, que ficaram na minha cabeça até hoje, de tão bem coreografadas que elas são. E na sua autobiografia ele diz que, além de ser um dos filmes, ser o seu filme favorito dos que ele já fez, né? Ele machucou as costas durante uma cena onde ele escorrega nas luzes de Natal do shopping, e ele não tinha como refazer essa cena. No seu livro, várias vezes ele fala, né, que eles tinham que filmar de madrugada e entregar o shopping de manhã no outro dia, então eles só tinham esse dia, e provavelmente, como ia estar tudo uma bagunça e eles iam extrapolar o tempo, o shopping não ia alugar de novo, então era agora ou nada. E aí nesse escorregão ele saiu meio que ileso, porque apesar de queimar as mãos, ele quase quebrou a 7ª e a 8ª vértebra dele, né, que resultaria numa paralisia dos membros inferiores. Mas o filme virou um grande clássico, né, além de ser o filme favorito dele, garantiu aí várias sequências. Eu acho que esse filme essa franquia tem uns 5, 6 filmes que foram lançados ao longo dos anos. Acho que o último foi lançado em 2013, se eu não me engano. Então, para um filme que começou em 85, é muita coisa, mas realmente, assim, pra mim é o melhor filme dele, assim, é o que eu mais gosto, é o que tá tudo bem ali. Tipo, a comédia tá boa, a ação tá muito boa, a história tá boa. Enfim, uma curiosidade é que eles chamavam esse filme de Glass Story, porque tinha muito vidro quebrado. Tem muita cena de vidro se quebrando para causar aqueles efeitos dramáticos na ação um pouco maiores, né? Enfim, vamos pro terceiro e último. Muito difícil finalizar a lista, né? Porque o Jack Chan tem mais de 100 filmes e muitos deles são ótimos filmes. Então, assim, é difícil escolher, mas eu escolhi o Mestre Invencível 2, de 1994, né? E aqui o Jack Chan ele volta às suas origens porque ele faz uma continuação do seu primeiro grande hit, lançado 14 anos atrás, que é o Mestre Invencível de 1978, ou, número em inglês, né, o The Drunken Master, que ele retrata um grande herói chinês falecido em 1925, né, o Wong Fei-hung, que foi interpretado pelo Jet... É o mesmíssimo personagem interpretado pelo Jet Li em Era Uma Vez na China. Então, como ele está fazendo um filme que retrata um grande herói chinês, o filme, além de ter um tom um pouco mais épico e ter um humor um pouco mais contido também, ele tem uma trama política um pouco mais complexa, né, e desenvolvida do que normalmente se tem nos filmes dele. E o filme se passa na China do início do século XX, e o Wong Fei-hung, que é o Jack Chan, junto com o seu pai, né, o Wong Kei-in, e o servo Tso,
estão voltando para casa de Cantão, em Cantão, né, que é, enfim, ali a região perto de Hong Kong, após uma viagem ao nordeste da China, quando encontram Fu, um militar da era Qing. E após uma troca de golpes, né, que acontece ali, o Jack Chan e esse Fu acidentalmente trocam as caixas pelo qual eles estavam brigando. E aí o Wong acaba com o selo imperial, enquanto o Fu consegue o ginseng, que é uma folha medicinal que o pai dele foi comprar, porque o pai do Jack Chan aqui é médico e ele estava trazendo essa planta que só dá no nordeste da China, e aí para fazer uns remédios, e aí ela acaba sendo trocada. Conhecido para o Wong, o selo imperial e é um dos inúmeros artefatos da China que o cônsul britânico está tentando contrabandear para a Grã-Bretanha. O cônsul britânico envia os seus capangas para localizar o Wong e confiscar o selo imperial. E ele, nessa busca, né, que ele não está entendendo o que está acontecendo, mas a galera está indo atrás dele, acabam se criando cenas de ação muito memoráveis e muito incríveis, que o Jack Chan ele realmente também deu gás nesse filme, então tem cenas de ação muito, muito fodas nesse filme. O filme acabou sendo um sucesso comercial, né, e ele custou 10 milhões de dólares hongkonguês, e só lá mesmo em Hong Kong ele acabou fazendo mais de 40 milhões de dólares de Hong Kong e mais de 17 milhões de dólares americanos só no Sudeste Asiático. Quando ele chegou nos Estados Unidos foi outro grande sucesso, ele acabou fazendo 34 milhões de dólares americanos e mais de 10 milhões de yuan na China. Então, assim, o filme acabou sendo uma sequência de algo que foi lançado 14 anos atrás, mas foi um sucesso avassalador e foi um filme maior ainda do que esse filme que foi o grande hit dele, né? Esse filme também é muito nostálgico pra mim, porque eu tinha um DVD de Detonando em Barcelona, e justamente desse, e eu assisti esses filmes repetidamente e eu ficava impressionado, porque tudo nesse filme é muito bom, né? E ele usa aquele clássico estilo de luta do bebarrão que o Rock Lee usa contra o Gaara, né, no Naruto. Então, assim, enfim, várias coisas ali faziam minha cabeça borbulhar. A lista pode mudar amanhã, e como depois de amanhã eu posso escolher outros filmes, mas quando eu sentei pra fazer essa lista, foram esses 3 filmes que me vieram à cabeça, né? Detonando em Barcelona, um filme divertidíssimo. O Police Story 1, que o Jack Chan realmente provou para Hollywood e para o mundo que ele sabe fazer um filme de ação excelente, acima da média completamente. E o Mestre Invencível 2, né, que já era mais dos anos 90, o Jack Chan já estava ali quarentão, mas ainda tinha muita lenha para queimar, e foi assim que Hollywood começou a olhar cada vez mais para ele com um novo potencial, né? Isso já depois de ele ter desistido de adentrar o mercado americano. Então é isso, os 3 filmes melhores de Jack Chan, na minha opinião, são esses, hoje. E comenta qual é o seu, a gente se vê no próximo vídeo e eu te espero lá.